Primeiro, atuar de forma preventiva nessa discussão multiprofissional. Forma preventiva, como assim, Antônio? Vou explicar de forma detalhada aqui como você pode atuar de forma preventiva e ter resultados rápido. Você começar a fazer isso amanhã, dentro da terapia intensiva, você já vai observar resultado. Tem um aluno do método fisioterapia intensiva, o Yuri, que em uma semana ele já estava percebendo a alteração do resultado, da percepção que os outros profissionais tinham dele dentro da terapia intensiva. Então, uma é atuar de forma preventiva. Segunda, é você atuar através de argumentos com dados objetivos e não de argumentos por achismo. Ah, mas isso todo mundo faz. Não faz. A maioria das pessoas colocam com opinião e você não deve trabalhar com opinião dentro da terapia intensiva, através de argumentos. Vou explicar aqui como você utilizar esses argumentos. Não é só falar, é dessa forma que deve ser. Não, argumento. Argumento tem que estar respaldado. Vai falar um pouquinho sobre isso. E a terceira estratégia é você sempre discutir como fisioterapeuta. Ah, mas eu sou fisioterapeuta, eu discuto como fisioterapeuta. Não! Na maioria das vezes, o fisioterapeuta dentro da terapia intensiva quer fazer firula, quer colocar outras coisas para discutir e não discute a fisioterapia. Você tem que se posicionar como fisioterapeuta. Isso vai fazer total diferença. Vamos dar 3 exemplos práticos de como isso faz diferença para você que é fisioterapeuta e está atuando na terapia intensiva. Primeiro, atuar de forma preventiva. Você chegou dentro da terapia intensiva e aí está lá com 10 leitos dentro da UTI e tem um paciente que é para ser desmamado da ventilação mecânica. Você chegou lá no paciente, avaliou o paciente, seguiu um processo de tomada de decisão, identificou que esse paciente não tinha indicação de progredir o desmame. Mas você só avaliou e não foi discutir com nenhum outro profissional da UTI. E aí chega o coordenador da equipe médica, vai lá ver o paciente, só vê uma foto rapidamente, vê o paciente acordado e vai chegar para você e vai dizer: ah, fisioterapeuta, o paciente tem condição de ser entubado. Aí você diz: ah, eu acho que ele não tem que ser entubado. Se você atuasse de forma preventiva, você nem deixaria que esse profissional fosse dizer para você o que ele achava que esse paciente deveria progredir. Você estaria antes dele gerando essa discussão. Você chegaria no profissional antes dele. Então, você chegaria no coordenador, no plantonista médico, no outro pessoal da equipe: olha, o paciente, eu avaliei hoje, o paciente do leito 5, eu avaliei hoje de manhã, o paciente estava mal adaptado na ventilação mecânica, apresentando esforço expiratório, apresentando aumento do tempo expiratório, contração da musculatura abdominal, aumento da frequência cardíaca, eu reduzi um pouco a pressão suporte, ele apresentou a sincronia de fluxo, isso provavelmente demonstrando um aumento da demanda ventilatória do paciente. Pode ser que a gente precisa ajustar alguns parâmetros da dose de sedação para o paciente ficar melhor adaptado. O cara não vai nem pensar em discutir com você aquele primeiro ponto. Por quê? Porque você foi antes dele, você atuou de forma preventiva. Vou explicar passo a passo mais na frente como você fazer isso. Mas esse é um exemplo prático. Outro exemplo prático, através de dados objetivos. Nessa discussão que eu estou passando para vocês, eu coloquei dados objetivos, a sincronia de fluxo, apresentando aumento da demanda, que você viu com o gráfico apresentando aumento da demanda de fluxo. Você viu alterações dos parâmetros objetivos e vai discutir essas alterações. Aumento da frequência cardíaca, aumento do trabalho ventilatório, aumento da frequência respiratória. Mas não é só dizer aumento. Saiu de X para Y, estava apresentando a frequência de 12, foi para 38. São dados objetivos. Você vai utilizar esses dados objetivos e a argumentação a partir do pensamento fisioterapêutico. Então, você vai utilizar a argumentação técnico-científica através do argumento fisioterapêutico. Não é chegar e dizer: ah, o paciente está com um leuco de 20 mil. O profissional lá que você vai discutir, o médico, o coordenador médico, ele sabe que o leuco está 20 mil. Você tem que discutir o componente da fisioterapia. Você pode até colocar de forma implícita que o leuco está 20 mil, mas não é isso que está alterando totalmente. Pode deixar até a pessoa, fazer com que a pessoa identifique essa alteração e se posicione com essa alteração. Então, ela vai dizer: pô, você levanta a bola para o outro profissional dizer que o leuco está aumentado. Então, como é que está o leuco do paciente? O paciente está apresentando a padrão de infecção, está tendo alguma alteração, aí a pessoa já traz, se ela não viu, ela vai trazer esse dado, e na cabeça dela já vai ter esse dado a mais para a discussão, e você, dessa forma, está gerando uma relação ganha-ganha do ambiente multiprofissional. Ah, Antônio, não é simples assim, não é fácil. Isso daí que você está dizendo, tenho dificuldade, eu tenho vergonha de falar, eu tenho vergonha de me posicionar, mas isso pode ser treinado. Eu não comecei trabalhando na terapia intensiva e já argumentando, discutindo de maneira assertiva. Eu me perdi muito no começo. Tenho
15 anos de atuação na terapia intensiva, mas antes eu achava que discutir dentro da terapia intensiva era brigar. Então eu brigava e a gente, entre uma relação interpessoal que se você só briga, se você discute e não gera uma relação ganha-ganha, mas uma relação ganha-perde ou perde-perde, você não atinge o objetivo que você quer dentro da terapia intensiva e em qualquer outro ambiente multiprofissional. Então, observando o que estava acontecendo, os erros, eu comecei a estudar como poderia me posicionar aí no ambiente multiprofissional e ter essas alterações. E aí, vários livros eu fui procurando, estudando, para identificar essa forma e fui colocando em prática, e as coisas você vai vendo que tem resultado. Indica aí, Antônio, livros que a gente pode estudar sobre isso. Vou indicar 3 livros que eu tenho aqui, livros de cabeceira, sempre que eu dou uma olhada aqui para dar uma lida. Esse daqui, muito bom, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Então, parece ser um livro grosso, mas é um livro tranquilo de ler para você identificar hábitos de pessoas altamente eficazes. E dentro desses hábitos tem a de relação interpessoal. Você precisa ter essa relação interpessoal para ser uma pessoa eficaz, para gerar um tratamento eficaz, para ser um fisioterapeuta eficaz. Então, um livro bom para você ler de cabeceira. Outro livro muito bom, O Gestor Eficaz, de Peter Drucker. Então, um livro cabeceira também para você ler sobre essa relação interpessoal. Já está velhinho esse meu aqui, né? Tá as folhas amarelas. Feito disso, já é um tempinho que eu comecei a estudar sobre isso, sobre essa forma de relação interpessoal. E deixei até separado uma parte do texto aqui. O que é que ele fala aqui sobre a relação interpessoal no hospital? Então, um trechinho. Talvez a mais complexa das organizações dos conhecimentos modernos. Então, o hospital, o ambiente que você vai trabalhar, um livro escrito há alguns anos. Então, a primeira publicação aqui eu não tenho de cabeça, mas é um livro antigo. Ele já colocava que é um ambiente hospitalar. Então, é um ambiente que você tem uma complexidade das organizações de conhecimentos modernos. Por exemplo, enfermeiras, nutricionistas, fisioterapeutas, médicos e técnicos de raio-x, farmacêuticos e vários outros profissionais de saúde têm de trabalhar com o mesmo paciente, com o mínimo de comando ou controle consciente de qualquer um. Em contrapartida, têm de trabalhar juntos para um fim comum e ao longo de plano de ação geral. Em termos de estrutura organizacional, cada um desses profissionais de saúde é subordinado a seu próprio chefe. Em contrapartida, tem de trabalhar juntos para um fim comum e ao longo de plano de ação geral. Em termos de estrutura organizacional, cada um desses profissionais de saúde é subordinado a seu próprio chefe. Cada um deles trabalha em termos de seu próprio campo de conhecimento altamente especializado, isto é, como um profissional. Mas cada um deles tem de manter os outros informados a respeito das situações específicas, das condições e da necessidade do indivíduo. De outro modo, seus esforços conduzirão, mais provavelmente, a danos que a benefícios. Então, identifique que ele está falando o quê? Se não tiver uma comunicação assertiva entre os especialistas dentro da terapia, dentro do ambiente hospitalar, você pode levar mais a danos do que a benefícios para os pacientes. E você pode ser treinado, como eu falei, para ter esse posicionamento muito profissional. E aqui já vai discutir algumas estratégias que eu passo dentro do método fisioterapia intensiva que você pode colocar em prática diariamente. Pode, de maneira gradativa. Ciclos evolutivos. Eu tenho vergonha de falar. Você vai começar a posicionar, a falar. Fala um momento aqui, outro momento ali. Isso você vai quebrando esse padrão. Eu tenho dificuldade de me posicionar dentro da terapia intensiva. Provavelmente porque você não tem um conhecimento técnico-científico. Se você não está preparado, não tem um conhecimento científico, não tem um conhecimento teórico, você vai ter medo de se posicionar. Senão você não sabe o que falar, você tem medo. E aí você consegue vencendo, preenchendo essas lacunas de conhecimento, que é a base do conhecimento, e desenvolvendo essas estratégias para atuar com segurança nessa discussão do ambiente multiprofissional.